O Internacional pode anunciar presentes de Natal para o seu torcedor nesse final de 2025. A direção colorada negocia o retorno de Fernando. Isso mesmo, Fernando Regis ao estádio Beira-Rio. E Fabinho Soldado está muito próximo de ser anunciado como novo executivo de futebol do Colorado para 2026. E ele, inclusive, se manifestou nas últimas horas. A gente traz todos os detalhes nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Lembrando, lá na KTO tu encontra as melhores odds, Boxing Day, rodada cheia de campeonato inglês lá na KTO para tu brincar, outros campeonatos na Europa e no mundo também, com as melhores odds para tu se divertir lá na KTO, e tem também outros esportes, a rodada de Natal da NBA, lá no basquete americano, o melhor basquete do mundo, outros esportes também, NFL, cara, tem muita coisa lá na KTO para tu brincar e se divertir, joga com responsabilidade, tá? Gente, vamos lá. Eu quero começar aqui falando sobre a negociação que o Inter tem para a chegada de Fernando ao estádio Beira-Rio. Fernando, que deixou o clube aos 38 anos, depois de uma lesão ligamentar no joelho, que ele não precisava passar por uma cirurgia, mas ele iniciou o seu tratamento próximo da sua família em Goiânia, depois teria um prazo para ele retornar ao estádio Beira-Rio, ele pediu para a direção para ficar mais um tempo em Goiânia, a direção não viu como positivo, porque seria, de certa forma, uma vantagem para o Fernando que a direção não poderia dar para outros jogadores, porque se tu libera o Fernando para fazer um tratamento de 3 meses em Goiânia, como é que tu vai dizer não para um outro jogador que pudesse se lesionar e quisesse fazer o tratamento fora do clube? Por conta disso, as partes acharam melhor rescindirem o contrato, gerou uma polêmica, será que o Inter estava tomando a atitude correta? O Fernando deu uma entrevista na ESPN no Bola da Vez, falando que a direção se precipitou, que ela poderia ter esperado porque ele estava próximo de retornar aos gramados. Tudo isso em meio a disputas de oitavas de final de Libertadores e Copa do Brasil, em que o Inter acabou eliminado, e o Fernando acabou rescindindo com o clube, deixando o Internacional. Tirou um período basicamente sabático com a sua família, viajou para a Europa, para Goiânia novamente, mas nunca acabou o desejo de um retorno do Fernando ao estádio Beira-Rio. Tanto que o Inter colocou uma cláusula contratual que, caso o Fernando voltasse a jogar em 2026, a preferência para o seu retorno era o Inter. Isso é uma cláusula contratual na rescisão do Fernando com o Internacional. Ele voltando a jogar, a preferência era do Internacional. E acontece que nas últimas horas o Inter abriu conversas com o Fernando para o seu retorno ao estádio Beira-Rio. Essa informação que foi trazida em primeira mão pelo Wagner Martins, o Vaguinha, e eu confirmei agora com uma pessoa do Internacional, é de que o Inter está negociando com o Fernando. Existem conversas em curso para entender qual a condição física dele, que foi relatado pelo Fernando, pelo que eu vi a direção do Inter, que é boa, que ele está recuperado, ele está em Goiânia para passar as festas de fim de ano com sua família, e ele está, neste momento, retomando a sua parte física, para sim voltar a jogar no Inter em 2026. Existe, pelo que eu ouvi, uma boa chance de que isso aconteça e o Fernando volte ao Internacional a partir do mês de janeiro. Ele não havia definido ainda, mas era uma possibilidade de aposentadoria aos 38 anos. Fará 39 no ano que vem, em 2026. Não estava 100% definido. Era uma grande chance, uma aposentadoria. Existem familiares, uma corrente interna na família do Fernando que indicou para ele, pô, quem sabe agora tu não descansa, se aposenta, pensa em outra coisa no mundo do futebol, uma especialização para trabalhar de outra forma, enfim. E o Fernando colocou na mesa e pensou, ó, eu tenho a aposentadoria e tenho o Inter. Mas ele tem um desejo
de voltar a jogar em 2026. E aí o Inter teria mais do que portas abertas para o Fernando na próxima temporada, e nesse momento ele está conversando com a direção do Internacional e pode sim assinar um contrato de uma temporada, pelo que eu vi, um contrato de uma temporada para 2026 no Internacional, e aí depois, ou com possibilidade, se tudo der certo e ele quiser ainda jogar mais um ano além de 2026 para uma renovação, ou até então jogar esse ano e acabar se aposentando. Bom, a gente sabe, tudo isso vai depender do aval do Paulo Pezzolano, novo técnico do Internacional, assim como o aval para o Luiz Gustavo. E aí me parece claro, tá? Até me deram esse indicativo, mas eu não tenho a confirmação de que é um ou outro. O Inter tinha conversas com o Luiz Gustavo, também 38 anos, jogador de seleção brasileira, que deixou em fim de contrato o São Paulo agora em 2025, e me foi até batido, ó, cara, o Inter provavelmente não vai contratar os dois. Não vai contratar o Luiz Gustavo e o Fernando, vai contratar um dos dois. E aí, priorizando a situação do Fernando, o Luiz Gustavo não viria para o Inter. E ele até tem uma proposta em mãos da Grécia, uma possibilidade, enfim. Então, fica claro, é ou o Fernando ou o Luiz Gustavo. Mas é um movimento que cai entre nós. Eu duvido que tenha algum torcedor, e até respeito, tá? Eu digo duvido na força do hábito. Não sei se tem muita gente que não gostaria de um retorno do Fernando. O Fernando, em condições de jogo, é dono do meio-campo do Internacional, né, gente? É dono do meio de campo do Internacional. Agora temos que aguardar para ver o rumo dessa negociação, mas que, pelo que eu ouvi, sim, tem uma boa possibilidade de dar certo e do Fernando voltar ao Inter. Existem conversas para isso nesse momento, pelo que me foi confirmado, tá? Outro presente de Natal que pode ser anunciado a qualquer momento pelo Inter é o executivo de futebol, Fabinho Soldado, que ontem, inclusive, se manifestou nas suas redes sociais sobre a sua saída do Corinthians. Pelo que eu ouvi, gente, tá tudo muito bem encaminhado para o Fabinho Soldado ser anunciado ainda antes da virada do ano e começar os seus trabalhos, e inclusive, pelo que eu ouvi, ele já começou os seus trabalhos, ele já fez uma análise inicial do elenco do Inter, já conversou com Abel Braga, já conversou com o presidente Alessandro Barcelos e também tem boas chances de ser anunciado nas próximas horas, nos próximos dias, o novo executivo de futebol do Internacional, o Fabinho Soldado. E ele, como eu disse, se manifestou sobre sua saída do Corinthians nas redes sociais. Olha só. Alô, Fiel, tudo bem? Aqui é Fabinho Soldado. Estou passando aqui para agradecer, com o coração cheio de orgulho e de gratidão por tudo que eu vivi com vocês, por todo o incentivo, por todo o carinho que vocês nos deram para que fosse possível conquistar essas duas taças. Agradeço em especial ao nosso presidente Osmar por todo o suporte que nos deu e também ao nosso professor Dorival Júnior, a sua comissão técnica, que nos ajudou a buscar o tão sonhado título. Especial também vai para a comissão técnica fixa do Corinthians, que tornou possível esse nosso sonho, e para todos os funcionários que trabalharam diariamente para que isso fosse possível. Deixo aqui meu muito obrigado para todos vocês e, é claro, os atletas, aqueles que todos os dias nós trocávamos muita coisa, todos os dias sempre foi um envolvimento muito grande, e eu deixo aqui a minha gratidão, porque vocês fizeram o meu sonho, o sonho do torcedor, se tornar realidade com essas duas conquistas. Obrigado a todos e um ótimo final de ano para todos vocês. Aí então, gente, o executivo de futebol Fabinho Soldado, que também tem tudo, assim como o Fernando, para quem sabe vir ao Estádio Beira-Rio, e também seria um retorno, né? Ele que foi campeão do mundo em 2006, campeão do Mundial também, como jogador do Abel Braga, e daí vem essa ótima relação, e o Fabinho Soldado deverá ser o executivo de futebol do Internacional, tá, gente? Bom, não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada, que eu volto para falar do Colorado por aqui. Um grande beijo para todo mundo, um abraço e até de noite. Tem mais vídeo hoje aqui no canal.